Tudo começou de forma inocente. Meu celular tocava, eu atendia e ninguém falava. Silêncio. Pensei que fosse algum número errado, alguma linha ruim, mas então as mensagens começaram. A primeira dizia apenas: "Estou te observando." Meu coração disparou. Olhei ao redor, tentando encontrar sentido naquilo. Ignorei. Talvez fosse algum amigo pregando uma peça. Mas as mensagens continuaram. "Não corra. Você está linda com essa camiseta vermelha." Era a mesma que eu usava naquele momento. Contei para meus pais, e eles tentaram me tranquilizar. Provavelmente um trote. Alguém pegou seu número. Mas então eles também começaram a receber chamadas. Minha mãe, enquanto cortava frutas na cozinha, atendeu o telefone e ouviu alguém dizer: "Prefiro limões." Olhou ao redor. Sem entender, a polícia veio, investigou, não encontrou nada. Os números eram desconhecidos, impossíveis de rastrear. Colocamos câmeras na casa, trocamos de telefone, fechamos todas as cortinas. Mas as chamadas continuavam. O pior veio numa noite, quando eu estava sozinha. O telefone tocou e, hesitante, eu atendi. A voz era áspera, fria, sem emoção. "Estou na sua sala." Não consegui me mover. Sabia que a sala estava vazia. Ou pelo menos, eu achava que sabia. Depois daquela noite, não dormi direito. As chamadas foram se tornando menos frequentes, até cessarem. Mas até hoje, quando o telefone toca no meio da madrugada, meu corpo ainda congela. E o pior de tudo, nunca descobrimos quem estava por trás daquilo. Eu deveria ter ido para casa mais cedo, mas aquela curiosidade insana me fez parar ali. O beco atrás do açougue parecia mais escuro do que o normal. O cheiro de carne crua misturava-se ao odor de algo estragado. O ar denso e pesado parecia dificultar a respiração. Lá no fundo, ouvi um ganido baixo, seguido por um som seco, como ossos se partindo. "Tem alguém aí?" perguntei, avançando devagar. Meu coração acelerou quando sombras se moveram. 3 figuras estavam curvadas sobre algo no chão, seus corpos em posições estranhas, como se estivessem realizando algum tipo de ritual. Uma delas se ergueu, um homem magro de rosto cadavérico e olhos fundos. O brilho amarelado naqueles olhos me fez recuar instintivamente. "Chegou cedo demais", ele disse, sua voz um sussurro seco que parecia arranhar meus ouvidos. "O que vocês estão fazendo?" insisti, mesmo sabendo que deveria correr. Ele apontou para o chão. Um cachorro jazia ali, imóvel, a pele rasgada de maneira grotesca. Não havia sangue suficiente para justificar aquele estado, como se algo tivesse sugado sua vitalidade antes mesmo do corpo parar de respirar. Meu estômago se revirou. "Isso é doentio!" A segunda figura, uma mulher de rosto ossudo e lábios finos, riu baixo, um som sem emoção. Sempre acham doentio, até entenderem. O terceiro, um garoto absurdamente pálido, levantou um objeto brilhante. Uma coleira. O nome gravado ali era familiar. Eu conhecia aquele cachorro. Era o mesmo que eu via todos os dias na praça. O mesmo que desaparecera sem explicação. "Não pode interromper", disse ele calmamente, como se explicasse as regras de um jogo que eu nunca soube que estava jogando. A ficha caiu de maneira brutal. Aquilo era sobre os desaparecimentos. Os cães que sumiram nos últimos dias estavam ali? Um grito se formou na minha garganta, mas antes que eu pudesse soltá-lo, o homem magro se aproximou. Seu cheiro era de algo errado, algo podre que não devia estar vivo. "Quer ver?" ele perguntou. "Ver o quê?" sussurrei, recuando. A mulher apontou para um saco preto ao lado dela. Ele se moveu. Meu coração disparou. Outra vítima? Outro cachorro ainda vivo? O garoto sorriu. "Sempre há outro." Fiz o que qualquer pessoa racional faria. Girei nos calcanhares e corri. Mas os passos atrás de mim eram rápidos. Algo maior do que passos humanos. Um som de garras raspando no chão. Um rosnado profundo ecoou pelo beco. Eu olhei para trás e vi que o saco estava aberto. Algo saiu de lá.
algo que não deveria existir. Os três observavam, impassíveis, enquanto eu tropeçava e caía, o impacto frio do concreto fazendo minha visão embaçar por um segundo. A criatura se aproximava, lenta, faminta. Sua pele parecia errada, como se fosse costurada a partir de diferentes partes. E seus olhos não eram olhos de animal. Agora você entende, disse o homem magro. Meu último pensamento não foi medo, mas arrependimento por ter parado ali. O último som que ouvi foi um latido, mas não de um cachorro. Eu trabalhava no departamento de TI de um hospital. As noites eram longas, cheias de implementações e respostas a problemas inesperados. O silêncio dos corredores era quase reconfortante, até que algo estranho aconteceu. Naquela noite, eu estava ajustando um sistema no terceiro andar. Foi quando ouvi passos apressados. Olhei para o corredor e vi o legista correndo. Ele era um homem reservado, sempre calmo, na casa dos 50 anos. Mas naquela noite, ele estava a toda velocidade, algo que eu nunca tinha visto antes. Ele parecia desesperado, quase fora de si. Quando passou por mim, gritou: "Saiam do caminho! Peguei outro vivo!" Fiquei paralisado. Outro vivo? O que ele queria dizer com isso? Meu coração disparou e uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Decidi segui-lo, mesmo sem saber o que estava acontecendo. Ele corria em direção ao necrotério e eu o segui, tentando entender. Quando cheguei ao necrotério, o ambiente estava estranho. As luzes piscavam e o cheiro de desinfetante era mais forte do que o normal. O legista estava lá, parado diante de uma maca. Ele olhou para mim e disse: "Você não deveria estar aqui." Sua voz era firme, mas havia algo mais. Medo? "O que está acontecendo?" perguntei, tentando manter a calma. Ele hesitou antes de responder. "Este corpo, ele não está morto, mas não está vivo também." Meu estômago revirou. Olhei para a maca e vi um homem pálido, imóvel, mas com os olhos abertos. Ele parecia me observar. "Isso não faz sentido", murmurei, tentando racionalizar. O legista começou a explicar, mas suas palavras eram desconexas. "Já aconteceu antes. Eles acordam, mas não são normais. Não sei como explicar." Sua voz tremia, e eu percebi que ele estava tão perdido quanto eu. Decidi ficar e observar. O homem na maca não se movia, mas seus olhos seguiam cada movimento nosso. Era como se ele estivesse consciente, mas preso. O legista começou a medir os sinais vitais, mas os resultados eram inconclusivos. "Ele não tem pulso, mas está aqui", disse ele. "Isso já aconteceu antes?" perguntei, tentando entender. Ele assentiu, mas não deu detalhes. "Não é algo que podemos explicar. Apenas acontece." Sua resposta me deixou ainda mais inquieto. Como algo assim poderia ser ignorado? Por que ninguém sabia disso? O legista começou a falar sobre os outros casos. Eles acordam, mas não falam, não se movem, apenas observam. Sua voz era baixa, quase um sussurro. E depois, desaparecem. Meu coração disparou. "Desaparecem? Como assim?" Ele não respondeu. Decidi investigar por conta própria. Passei a noite revisando os registros do hospital, procurando por casos semelhantes. Encontrei alguns arquivos, mas todos eram vagos. Nenhum explicava o que realmente aconteceu. Era como se alguém estivesse escondendo a verdade. Voltei ao necrotério na noite seguinte. O legista estava lá, mas o homem na maca havia desaparecido. "Onde ele está?" perguntei, tentando esconder meu pânico. "Foi embora", disse ele, sem olhar para mim. "Eles sempre vão embora." Sua resposta não fazia sentido. Comecei a questionar minha sanidade. Será que estava imaginando tudo isso? Mas os registros eram reais, e o legista também. Decidi confrontá-lo. "Você sabe mais do que está dizendo", acusei. Ele apenas me olhou com uma expressão de cansaço. "Não posso ajudar você." As noites seguintes foram ainda mais perturbadoras. Comecei a ouvir passos nos corredores, mesmo quando estava sozinho. As luzes piscavam sem motivo,
E o sistema do hospital apresentava falhas inexplicáveis. Era como se algo estivesse me observando. Uma noite, recebi uma mensagem no computador. Você viu-o vivo? Meu coração disparou. Quem enviou aquilo? Olhei ao redor, mas estava sozinho. Tentei rastrear a mensagem, mas não consegui. Era como se tivesse vindo do próprio sistema. Decidi registrar tudo. Anotei cada detalhe, cada sensação, cada evento estranho. Mas quanto mais eu escrevia, mais parecia que algo estava me observando. Comecei a sentir que não estava sozinho, mesmo quando estava em casa. O legista começou a evitar-me. Ele não respondia minhas perguntas e parecia ainda mais reservado. Você deveria esquecer isso, disse ele uma noite. Não vai levar a lugar algum. Mas eu não podia esquecer. Algo estava acontecendo e eu precisava entender. Uma noite, enquanto trabalhava, ouvi uma voz. Você não deveria estar aqui. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. A voz era baixa, quase um sussurro. Meu coração disparou e eu senti um arrepio na nuca. Era como se alguém estivesse ao meu lado. Decidi confrontar o legista novamente. O que está acontecendo? Perguntei, quase gritando. Ele apenas me olhou com uma expressão de tristeza. Você não vai entender. Ninguém entende. Sua resposta me deixou ainda mais frustrado. Comecei a ter pesadelos. Sonhava com o homem na maca, com seus olhos me observando. Sonhava com corredores escuros e vozes sussurrando. Acordava suando, com o coração disparado. Era como se algo estivesse me perseguindo, mesmo nos meus sonhos. Decidi deixar o hospital. Não podia continuar lá, não com tudo isso acontecendo. Mas mesmo depois de sair, as sensações continuaram. Ainda ouvia passos, ainda sentia que estava sendo observado. Era como se algo tivesse me seguido. Comecei a questionar tudo. Será que estava imaginando? Será que estava ficando louco? Mas os registros eram reais, e o legista também. Não podia ignorar o que havia visto, mas também não podia explicar. Uma noite, recebi outra mensagem. Você não pode escapar. Meu coração disparou. Tentei ignorar, mas a sensação de ser observado era insuportável. Era como se algo estivesse sempre ao meu lado, mesmo quando estava sozinho. Decidi investigar mais uma vez. Voltei ao hospital, mesmo sabendo que não deveria. O necrotério estava vazio, mas a sensação de desconforto era ainda mais forte. Era como se algo estivesse esperando por mim. O legista estava lá, mas não disse nada. Apenas me olhou com uma expressão de cansaço. Você deveria ter ficado longe, disse ele. Mas eu não podia ficar longe. Precisava entender o que estava acontecendo, mesmo que isso me destruísse. Nunca encontrei respostas. Nunca entendi o que realmente aconteceu. Mas até hoje, sinto que algo está me observando. Algo que não posso ver, mas que está sempre lá. E quando ouço passos no corredor, meu coração dispara, porque sei que não estou sozinho.